Sejam todos bem-vindos ao Por Trás da Caixa Preta. Eu me chamo Léo Margarido e neste vídeo eu converso com a Ariane Feitosa. Ela é atriz e palhaça aqui em nossa cidade. Então seja muito bem-vinda, Ariane Feitosa. Conta um pouco da sua história para mim. Olá a todos, eu sou a Ariane Feitosa, sou atriz, sou palhaça, sou produtora cultural, sou servidora pública, sou palestrante, sou mãe, que não pode deixar de falar, né? Mãe é super importante e estou a esse fazer da arte há 17 anos, tem 17 anos que eu faço teatro na cidade de Manaus e tudo começou em 2002, na Escola de Teatro Cláudio Santoro. Naquela época era uma escola profissionalizante, a gente tinha aí essa energia para que fosse profissionalizante, as aulas eram todas certinha todos os dias, eu tinha 16 aninhos, 17 por ali, e muito cheia de energia para fazer teatro, né? Era um sonho desde criança, querer ser atriz, e esse sonho se realizou um certo dia que uma amiga minha veio falar para mim se eu sabia que existia uma escola de teatro em Manaus. Eu falei que não era do meu conhecimento, nunca. E lá tinham todos os tipos de arte, ela falou para mim. E eu fiquei com brilho nos olhos, porque eu falei, nossa, eu sou louca para tocar violão, gente. Sempre quis tocar violão, porque na minha cabeça veio eu tocar violão. Ela disse, ai, vamos lá, não sei o quê, a gente se inscreve, não sei o quê, para ver se a gente consegue passar na inscrição para fazer o teste. Porque antigamente, Cláudio Santoro era assim, né? Você tinha que fazer uma inscrição, se você passasse na inscrição, você fazia um teste, se você passasse no teste, você fazia o curso. O negócio era tenso, era bem regrado. E aí eu fui fazer a inscrição, saí da escola, eu lembro, eu estudava à tarde, fui fazer a inscrição, cheguei lá e fiz a inscrição para violão e fiz a inscrição para teatro. Aí passou-se uma semana, tinha que ir lá ver, né, porque não tinha esse negócio de internet, né, como hoje, tinha que ir lá ver se você tinha passado na inscrição, e fui lá ver se eu passei. E aí, quando eu cheguei, a primeira inscrição que eu vi foi a de teatro, eu nem cheguei a ver a do violão. Eu fiquei tão empolgada que eu passei na inscrição do teatro que eu não fui olhar se eu passei em violão, entendeu? Então, até hoje, eu tô sem tocar violão, porque eu não fui ver se eu passei. E aí foi quando eu fiz o teste. Aliás, o meu teste, olha como o destino é muito louco, né? A gente nem pensa que as pessoas vão cruzar a nossa vida. Mas o meu teste para entrar no Cláudio Santoro, a banca, que antigamente, né, tinha uma banca lá que te avaliava, a minha banca era o Roger Barbosa, Olha, meu mestre, enfim, que depois vai chegar aqui nesse momento que eu vou contar para vocês que eu venho a trabalhar durante anos depois, e a Selma Bustamante, uma das palhaças que a gente tem, né, referência de trabalho aqui também, que é eu de São estava Paulo, mas a gente predestinada já. os dois eram da minha banca. Tanto que o Roger hoje em dia conta uma história muito engraçada para as pessoas. Ele fala, eu juntei a Ariane da Lama e tal. Mas é mesmo disso que ele me passou no teste. E aí eles me passaram e eu comecei a fazer o curso Cláudio Santoro. 6 meses de curso, estava lá firme e forte, indo para aula todos os dias. E foi um período muito engraçado, porque eu estava no pré-vestibular, né? Eu estava já no terceiro ano do ensino médio, então precisava passar. E eu lembro que as aulas do Cláudio Santoro eram à tarde, e eu estudava pela manhã. Com 6 meses, mais ou menos, de Cláudio Santoro, eu estudando pela manhã, fazendo Cláudio Santoro à tarde, fazia cursinho pré-vestibular à noite, porque a minha mãe falou, você vai fazer teatro, mas você tem que passar na universidade, senão esquece o teatro. E eu ficava louca, né? E fiz um mês de cursinho. Quando eu estava fazendo um mês de cursinho pré-vestibular para entrar na universidade, a diretora da Companhia de Teatro Metamorfose me viu e me convidou para fazer parte de um projeto chamado Livro Vivo Barcos de Chermont. E eu falei não para ela. Você acredita? Companhia de... Por quê? Porque o projeto funcionava pela manhã. Era toda quarta, quinta e sexta-feira. E eu estudava de manhã. Eu não podia trabalhar de manhã porque eu estudava de manhã. E aí eu disse simplesmente não. Nossa, Léo,
você não está entendendo. Eu lembro como se fosse hoje. Os outros alunos da... Porque na minha cabeça eu não sabia qual era a dimensão da companhia de teatro Metamorfose. Eu tinha pouco tempo de teatro, eu não conhecia esse universo, o movimento, as pessoas do movimento. Para mim, ok. Tipo, conhecia quem era a Socorro, né? A importância que ela tinha no movimento teatral da cidade, mas eu não sabia a dimensão disso tudo. Então ela me chamou e eu disse não. E aí eu lembro que naquela época atores que faziam Cláudio Santoro junto comigo, como o Idelson, o Robson Ney, o Vicente, eles chegaram para mim e disseram: "Você é louca! Como é que você diz não para Socorro Andrade?" E eu fiquei assim, ó. Falei: "Como assim, gente? Eu não posso, eu estudo. Dá um jeito. Você tem que fazer parte do projeto." E aí, eu lembro que eu não lembro hoje de quem me deu o cartão. Acho que eles nem lembram mais disso. Mas eu acho que foi o Idelson Mouto que me deu um cartão telefônico daquele de orelhão. Lembra que tinha o cartão? E Sim. falou: "Pega esse cartão, liga para ela e diz que você aceita o trabalho." Eu fui, não duvidei. Peguei o cartão lá no Cláudio Santoro, que era no São Bódromo, e tinha uns telefones públicos, eu fui lá, peguei, meti o cartão lá no telefone, liguei e disse: "Socorro, eu aceito." Só que isso eu estudava de manhã. E aí eu simplesmente falei: "Eu aceito." E ela disse: "Tem certeza, tal, não sei o quê, toda quarta." Eu falei: "Não, ok." E aí quando eu cheguei em casa, eu falei para minha mãe: "Mãe, então, eu fui convidada pela maior diretora de Manaus, o maior chame do mundo, para minha mãe entender a importância do negócio, entendeu? "Mãe, todo mundo quer trabalhar nessa companhia de teatro, todo mundo, eu não posso dizer não." Porque as pessoas que estudavam comigo fizeram um enxame muito grande para mim, entendeu? Aham. E aí eu falei, gente, aí a mamãe falou: "Como é que você vai? Não sei o quê, não sei o quê." Só que antes eu já tinha ido. Antes de falar para minha mãe, eu fui na secretaria da minha escola perguntar se existia a possibilidade de eu passar a escola para noite. Eu tranquei o cursinho pré-vestibular, mudei a Eita. escola para noite para poder trabalhar de manhã. E assim foi. E aí foi quando aí a minha mãe só olhou para mim e falou a seguinte frase. Ela disse: "Você tem certeza do que você está fazendo?" Porque eu deixei de fazer o cursinho, né? Eu falei: "Tenho." Ela disse: "Só passe na UFAM." Ponto. Não falou mais nada. Não quer E aí nada eu fiquei menos, né? nada menos. Aí eu fiquei, assim, né, enlouquecida. Comecei o trabalho no projeto do livro Viva o Barco Justo Sherman. Comecei a fazer Cláudio Santoro, já continuei a fazer Cláudio Santoro à tarde e fui estudar à noite. Comecei a estudar à noite. E o cursinho, assim, para cumprir o que eu tinha prometido à minha mãe, eu estudava de madrugada para o vestibular. Acordava 3 horas da manhã para estudar. E passei. Sou bacharel em Ciências Sociais hoje em dia, consigo exercer isso dentro da Manaus CUT, que é o órgão público que eu trabalho hoje, né, como servidora pública. Claro que não da forma que seria o ideal, mas de uma forma ou outra a gente consegue exercer aí o que a academia nos ensinou. E depois disso, o Justo Sherman foi o sucesso que foi, deu tudo certo. E aí, logo em seguida, a Socorro me convidou para fazer Quem Roubou a Peruca de Mozart, uma opereta, né? Que eu nem ia fazer o personagem que eu fiz, que foi a mãe do Mozart. Eu ia fazer uma das governantas, das empregadas. Só que aí, no meio do processo, a Socorro disse: "A gente vai fazer", e foi. E fiz e foi um sucesso de novo, graças a Deus. Era uma coisa muito gostosa de fazer a Quem Roubou a Peruca de Moço, porque era uma produção muito grande, um espetáculo de época, tinha participação da orquestra, tinham 1000 bailarinos, cenário da Paula Andrade também, maravilhosa, que era minha professora no Cláudio Santoro. Então, aí eu fiz a peruca e logo depois ela me convidou para fazer a Viagem do Barquinho, que aí foi quando eu participei do primeiro festival, meu primeiro festival, né? Já era o Festival de Teatro da Amazônia, não sei qual era o número do festival, a edição, na verdade, e ganhei o prêmio de melhor atriz infantil. Foi meu primeiro Olha. prêmio. Assim como aluna ainda do Cláudio Santoro. E foi incrível, foi esplêndido, com a direção do Francisco Mendes,
que é um mestre também para mim. Eu sou muito grata a todos eles. Nossa, Francisco Mendes, Socorro Andrade, Bequinha, Edneuza Sado, Paulo Andrade, Roger Barbosa, Daniel Mazaro, todas essas pessoas fizeram parte da construção, sabe, do meu trabalho como atriz, então eu sou muito grata a eles, a tudo que eles me ensinaram. Thompson, Franklin Thompson, não posso esquecer do Thompson, a Aurora, maravilhosa, que não mora mais aqui em Manaus. Enfim, muitas pessoas passaram pelo meu caminho aí e contribuíram bastante para que até hoje eu estou no ramo, né? E depois de algum tempo você criou a Cafuxa, né? Ah, Como é que foi o surgimento da Cafuxa, assim? Como que você entrou nesse mundo da palhaçaria, né? E como que depois foi se sucedendo, porque a Cafuxa ela trabalha em eventos, a Cafuxa ela trabalha também em espetáculos teatrais. Como é que foi se sucedendo esse crescimento e como que iniciou, né, esse ícone, né, da cidade de Manaus, que é a Cafuxa? Isso mais engraçado, Léo, é que muita gente não sabe que eu e Cafuxa somos a mesma pessoa. Isso é muito legal, eu adoro. Mas assim, tudo começou em 2002 ainda. Alguns alunos, existia um projeto no Largo de São Sebastião chamado Verão na Praça, né? Um projeto muito legal, onde os atores da Trupe da Alegria, que era um projeto da Secretaria de Cultura do Estado, iam para o Largo para fazer atividade com as crianças e tudo mais. E naquela época eu era aluna. E eu lembro uma vez que o Cláudio Santoro sorteou 3 alunos para ir aos domingos para o Largo para distribuir senha na fila das atividades recreativas, entendeu? Que já era uma coisa. E esses 3 alunos sorteados foram eu, Robsonei e Denis Salles. Olha que louco, né? Também uma galera aí que está na atividade. Nem sei se eles lembram disso, mas eu lembro porque foi muito marcante para mim. Então a gente foi escolhido por alguns professores para ir todo domingo para o Largo para distribuir senha. E eu lembro que eu ficava na senha da pinturia de rosto da trupe. Os atores faziam as brincadeiras e eu ficava distribuindo ali e controlando. Até que num desses domingos, eu estava olhando a atividade dos palhaços e a Socorro chegou do meu lado e falou assim: tu já pensou em ser palhaça? Eu disse: não, nunca, não, nem passa pela minha cabeça e tal. Ela disse: a gente vai fazer um novo workshop para ingressar na Trupe da Alegria. Você não quer participar? Eu disse: lógico que eu quero participar. E a Trupe da Alegria era um projeto bem elaborado, bem engajado, coordenação do Metamorfose, né? Financiado pela Secretaria de Cultura do Estado. Então era muito legal fazer parte, né? Era um trabalho remunerado. E eu, com 17 aninhos, queria muito já ganhar uma coisa, né? Já ter ali o meu dinheirinho fazendo a minha arte. E eu falei, tá, vou fazer. E era um workshop de 3 dias para entrar na trupe. E aí eu comecei a fazer workshop, não tinha nada na minha cabeça do que era. Mas no primeiro dia de workshop parece uma coisa. Eu costumo dizer que o Papai do Céu estava naquele dia lá me assistindo de verdade, estava com a mão. Mas no primeiro dia, Léo, eu já criei o corpo, porque a Cafuxa é meu corcunda, assim, né? Aí no segundo dia de workshop eu já estava com um tique no nariz que eu tinha que fazer muito quando era doutora da alegria, que era a doutora Cafuxa, né? Que era uma coisa meio assim, a cara mais caricata, sabe? Tipo o nariz, que ela era suvacóloga e tal, que era tudo o que eu tinha criado, né? Para ir para os hospitais. E aí, no terceiro dia, a Socorro falou pra gente, no segundo dia ela falou pra gente, olha, amanhã é o último dia, então vocês precisam se apresentar. Já traz o personagem, traz o nome e traz uma característica marcante. E aí, nisso tudo, a gente estava sendo observado pelos mentores do Metamorfose, que eram o Roger, Wagner, Cavalcante na época. A Selminha era uma das professoras do workshop, das oficineiras, e a gente já estava sendo observado ali. E no último dia eu falei, meu Deus, que nome que vai ser, que nome que vai ser, que nome que vai ser. Não vinha nada. Eu falei, meu, que nome vai ser. E eu tinha uma cadela, quando eu tinha 15 anos, que eu amava, que era uma coisa assim, era a minha filha. Só que ela se chamava Catuxa.
com T, né? Catuxa, não Cafuxa, Catuxa. E aí veio isso na minha cabeça. Eu disse, nossa, claro! Porque eu sempre falava, vê uma coisa que tu gosta, pensa num negócio que vai ser legal, que tu vai se acostumar, que vai ser um nome confortável para você e tal. E eu falei, eu amo a Catuxa, né? Até hoje eu confundo. Eu amo a Catuxa, então eu vou fazer isso, vai ser doutora Catuxa. E fiquei com isso na cabeça. Catuxa, 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 Catuxa era Catuxa. Beleza, chegou minha vez. Quando foi minha vez de subir no palco, que era lá na casa JG, ali no Largo, tem um palquinho lá atrás. Quando foi minha vez, aí vai, Irene, tua vez, se apresenta. Eu tava tão nervosa, Léo, que em vez de falar Catuxa, eu falei Cafuxa sem querer. E pronto. Foi uma coisa sem querer, assim. E eu falei Cafuxa. E aí eu me toquei na hora, mas não quis dizer que eu errei, né? E aí foi, e ficou. E pronto, virou doutora Cafuxa. E aí passamos a fase de criação de figurino e criação da maquiagem. E assim ela nasceu, em 3 dias de workshop. E foi essa loucura, né? Porque as pessoas ficavam muito impressionadas como é que eu conseguia virar aquele quase monstrinho que é muito engraçado. E aí o tempo passou e aqui em Manaus existia uma palhaça incrível chamada Macarrão, que era interpretada, né, feita pela Darlene Sado, que era uma grande amiga que infelizmente o papai, infelizmente ou felizmente, né, porque ela deve estar muito melhor do que a gente agora, papai do céu já levou. E a Macarrão, a Darlene, vendo a minha desenvoltura nos hospitais e tudo mais, ela já era uma pessoa que fazia festa infantil na cidade. Ela me convidou e disse, Ariane, você não quer fazer festa infantil comigo? Eu falei, mas nunca na minha vida vou fazer festa infantil, porque na minha cabeça era uma coisa muito palhaço de festa, não é pra mim, não, tu é doida, não sei o quê, minha família não vai deixar, minha mãe não vai deixar, não vou e tal, aquela coisa toda. E ela, menina, vamos, é legal, tu vai conseguir, tal, não sei o que, não sei o que. Ela me convidou 2 vezes, eu acho. E eu, até que na terceira, eu aceitei. E eu lembro, assim, que na primeira festa, eu acho que eu passei a festa inteira pulando a cama elástica, Léo, com as crianças, assim, pulando, porque a Darlene fazia ali toda aquela, né, o roteiro da festa, da animação e tudo mais, e os palhaços que ela convidava era mais para servir como monitor, né, ali e tudo mais. E eu lembro que eu pulei muito na cama elástica, acho que era a minha primeira festa. Aí, a partir de então, ela me chamava. Ela tinha uma festa que ela ela queria que eu fizesse, e aí eu ia. Até que um certo dia a gente estava numa festa e uma mulher chegou comigo e disse: Cafuxa, Cafuxa, uma convidada de uma outra festa. Eu quero que você faça a festa da minha filha. Aí eu, né, de Cafuxa, falei para ela: não, claro, a gente faz, não sei o quê, mas aí você tem que falar com a Macarrão, eu dizia para as pessoas que chegavam comigo. Aí ela olhou para mim e disse: não, eu quero só você, ela falou para mim. Aí eu disse: não faço. Eu disse para a mulher. Eu disse pra mulher, não faço. Não, sozinha eu não faço, sozinha eu não faço, sozinha eu não faço. Ela, poxa, Cafuxa, por favor. Aí ela me deu o telefone dela, disse, olha, eu vou te dar meu telefone, pensa direitinho. Olha que loucura, a cliente querendo convencendo, né? Me convencendo. Ela falou, pensa que aí tu me liga. Aí eu falei, tá bom. Nossa, aquilo ficou na minha cabeça, Léo. Aí eu falei com a Darlene, eu falei, Darlene, a mulher quer que eu faça a festa dela, mas ela disse que quer só eu, e não sei o quê, não sei o quê. A Darlene, vai, menina, faz, não sei o quê, não sei o quê. Me deu maior força, disse as coisas que eu tinha que ter, né? Tipo, eu comprei uma coisa ou outra, comprei uma bola ali maior, comprei uma corda para fazer as dinâmicas, e ela disse, faz. Eu falei, tá bom, vou fazer. Meti a cara e nunca mais parei. Há 17 anos. Minha primeira festa. O que eu não queria fazer. E hoje em dia, Cafuxa é uma empresa, virou uma empresa, né? É um MEI, mas que eu consigo fazer. Meu KNAI é de produção teatral, mas de recreação também, de confraternização de eventos. A gente tem, junto com o Roger, eu aprendi a ter um contato muito grande com o distrito industrial, né? Isso é uma outra fase também da minha carreira, a minha história com o Barbosa, que vem depois disso tudo, depois da trupe, depois de Metamorfose. E aí estamos juntos até hoje. A Cafuxa, hoje em dia, é uma empresa independente, né? Não tem vínculo nem com a Interarte, nem com ninguém.
e o meu trabalho de atriz paralela e o trabalho de servidora pública paralela e o meu trabalho de palestrante paralelo. Então, hoje em dia, eu consigo administrar aí meus 4 ofícios, vamos dizer assim. Agora, nos últimos anos, eu cheguei na Targo através também do teatro, porque foi a Cafuxa que me levou até a Targo. Olha que loucura. Fui convidada pelo Carlos Oshiro para fazer uma esquete, uma pequena intervenção numa das aulas dele, e levei um jogo teatral, uma coisa que a gente faz em exercício do teatro, e também a gente usa muito um teatro empresa, e ele gostou, me convidou para ser uma das facilitadoras da Targo Consultoria. Na verdade, ele me convidou primeiro para a gente fazer uma palestrante diferente, vamos dizer assim. Uma palestrante que fala, porque a Targo, ela tem, o movimento dela é o atendimento encantador. Ela lida com atendimento às pessoas. E aí eu criei, junto com a Shira, uma personagem maluca chamada Abuzete, e a Abuzete passa conceitos de atendimento encantador. Na verdade, o nome da palestra que a gente criou é Como Não Atender o Seu Cliente. Então, ela faz tudo errado para ensinar o certo, entendeu? E aí, depois da Abuzete, a nossa parceria deu tão certo, dessa palestra com a Targo, que o Oshiro me convidou para ser uma das facilitadoras, uma das prestadoras de serviço facilitadora dele. E assim eu estou lá também hoje. Então, já que você falou sobre a Interarte, conta um pouco como é que surgiu essa parceria, porque você fazia parte do Metamorfose, fazia parte da Trupe da Alegria, né, já estava fazendo seus eventos, e em que momento surgiu a Arte Cena ainda, né? Era Arte Cena na época, depois virou Interarte. E como é que surgiu essa nova parceria na sua vida? Minhas histórias, Léo, são todas engraçadas, assim. Todo tem um quê de humor. Acho que por ser palhaço também contribui bastante. Mas é uma história engraçada. Que bom, a né? do Roger também. O que acontece? Nesse meio campo todo, né? Nesse tempo todo de metamorfose e tudo mais, eu engravidei. Olha só que beleza. Olha que beleza. Olha que beleza. Com 18 aninhos, eu engravidei e casei e tudo mais. E o meu casamento, ele durou pouco tempo, né? Enfim, problemas pessoais, não convém na live. A história era engraçada. Não, mas calma. Não, essa parte antes. E depois que eu tive o Matheus, e que é meu filho, e eu divorciei e tudo mais, depois do divórcio, eu ainda trabalhava, era um período que eu trabalhava na Trupe da Alegria, e o Roger também tinha, ele tinha uma produtora cultural, que era a Ponto 2, ele parou com as atividades da Ponto 2 para se dedicar só a ator, né? A trabalho como ator. Tanto que ele fez espetáculos com teste maravilhoso, fez Marx na Zona, que é fantástico, enfim. E depois ele retomou com o trabalho da produtora. Só que ele não retomou mais como Ponto 2, porque ele tinha uma outra sócia, ele retomou sozinho. E aí eles faziam vários trabalhos, teatro corporativo, empresa. Ele tinha um elenco muito legal, que era ele como diretor, né? E ele trabalhava com o Mendes, trabalhava com o Vicente, trabalhava com a Camila Jennifer, trabalhava ali com aquela galerinha que também era Metamorfose. E eu lembro que um certo dia ele falou para mim: você não quer fazer um trabalho, um teatro empresa? Eu só trabalhava com a trupe e não fazia faculdade. E eu falei: eu quero, só não tenho muito tempo, porque meu filho é muito pequeno, aquela coisa toda, né? E tem o horário da trupe também. Ele, não, mas os trabalhos são programados e tal, e esse só era para fazer um trabalho, era uma peça só. Como diz aquele coisa do TikTok, né? Era só uma brincadeirinha, virou 9 anos. Aí ele me convidou para fazer uma peça, eu lembro da empresa, que era a Masa da Amazônia na época, e eu fiz, foi muito legal. Até que aí ele me convidou para fazer a segunda peça. Quando ele me convidou para fazer a segunda peça, a gente marcou um dia de ensaio e eu cheguei mais cedo do que os meninos no ensaio. E aí ele estava lá, que era na casa dele ainda, a Arte Cena, ele estava lá
na casa dele e tal, e fazendo coisa, atendendo telefone, sozinho, e pegando figurino, e eu lá sentada no sofá, nada acontecendo, esperando, decorando meu texto, esperando o resto do elenco chegar. E ele fazendo as coisas, tirando nota e tal. Aí ele olhou para mim e disse assim: tu não quer trabalhar comigo, não? Desse jeito. Desse jeito. Aí eu olhei para ele e disse assim: eu quero. Aí ele disse: tá bom, então amanhã tu já vem. Eu falei: amanhã eu já venho. E eu já estava no final da faculdade. Então, eu só tinha aquela metodologia do trabalho científico, já fazendo o trabalho de TCC. Eu tinha um tempo bem livre, eu conseguia trabalhar só pela manhã toda, né? E aí eu não duvidei. No outro dia, quando foi tipo 8 horas da manhã, eu toquei a campainha dele. E eu lembro que até hoje ele não lembrava em termos que ele não tinha me convidado. Ele só não sabia que eu ia chegar tão cedo. Mas na minha cabeça era trabalho, eu tinha que chegar, tipo, bater o ponto, entendeu? E aí, 8 horas da manhã, eu tava lá. Ele abriu a porta de samba canção. Ele tinha acabado de acordar. Aí ele olhou para mim e disse assim: o que tu tá fazendo aqui? Eu falei: eu vim trabalhar. E pronto. E pronto. Aí ele: meu Deus, tu já chegou, não sei o quê. Tu levou a sério mesmo? Eu falei: claro, tu me chamou, eu levei a sério. E aí a gente conversou, ele falou de quanto que eu ganharia e tudo mais. Pronto, essa parceria, eu trabalhando como colaboradora da Arte Cena, que na época o nome era Arte Cena Produções, não tinha escola de teatro ainda, durante 9 anos. Até mais, né? Porque eu ainda tinha 9 anos. Isso aí, quando foi em 2015, eu recebi o convite para ir para Manaus Cult. A Arte Cena já estava com outros segmentos, o negócio estava muito maior, já tinha sede, já tinha sede há muito tempo. E aí eu já estava 9 anos com ele, aquela coisa toda, e você, né, fica, às vezes, quer queira, quer não, quando você está muito tempo numa coisa, você acaba querendo tentar escalar mais um degrau, mas você vê que não tem, às vezes, para onde muito você ir, né? Sim. Apesar de ser uma produtora, uma escola de teatro, uma empresa de recreação, de tudo, porque o Roger tem esse campo, né, muito grande. Só que eu já fazia tudo, assim, eu já tinha... o Roger me deu... Ele foi generoso demais comigo nesses 9 anos. E eu sou muito grata, porque ele me deu todas as possibilidades do mundo. E ele sempre falou, ele não se limitou em nenhum momento, nunca me limitou em nada, assim. Tudo que eu falava: Roger, vou fazer curso de tal, ele vai, faz. Pra você ter uma ideia, o Roger pagou, eu nem sei se ele lembra, mas ele deve lembrar, mas ele pagou a metade da minha carteira de motorista, que era para eu aprender a dirigir a minha aula, para eu fazer os trabalhos da Arte Cena. Ele teve esse negócio, ele pagou. E assim a gente foi. Tipo, foi indo. Quando foi em 2015, eu recebi o convite para ir para Manaus Cult. Na verdade, eu recebi o convite bem antes. Eu tenho uma amiga que trabalha lá, e na época ela ia sair, e ela falou: Ariane, eu preciso indicar alguém pro meu lugar. E aí eu falei: não me indica, não, nunca, não vou sair da Arte Cena, nunca. Isso foi em 2014, mais ou menos. E ela ainda: não, mas não é agora, eu não sei se eu vou sair mesmo, não sei o que, não sei o que. Aí depois, chegou 2015, ela falou a mesma coisa: Ariane, eu vou sair mesmo. E os meninos também lá já falaram no teu nome, então eu vou falar no teu nome. Aí eu lembro que eu devia estar muito, não sei, estressada, atarefada. Eu disse: mana, fala que eu quero alçar novos voos. E não duvidou. Aí eu recebi o telefonema dos meninos, né, do Diego e do Márcio, para uma entrevista. Falei com o Roger. O Roger disse: vai, conversa com eles e vê o que tu acha. Aí eu falei: Roger, tal, mas é para eu sair daqui. Ele disse: só conversa com eles, depois a gente conversa. Não fala mais nada. Aí eu fui lá, fiz a entrevista, né? Os meninos me falaram como seria. E aí eu decidi. Eu falei: eu vou sair, mas sair da parte administrativa, né? Do trabalho da empresa. Como atriz eu tô até hoje. E falei isso pro Roger: Roger, eu vou sair. Léo, eu chorei uma semana. Eu chorei uma semana com aquela decisão: será que eu saio, será que eu não saio, será que eu saio, será que eu não saio?
E eu saí com o Roger me abraçando e dizendo: sempre vai ter lugar aqui para você. Oh, Nossa, eu pensava assim que não ia durar, tipo, órgão público, eu não vou me acostumar com isso. Eu gosto é de ficar aqui, de produzir, de ser atriz. Estou na Manaus Cult há 5 anos, como servidora pública. Mas sempre conciliando aí, quando eu posso fazer um trabalho com ele, a gente se vira nos 30, faz o trabalho. Estou no elenco de algumas peças da companhia que hoje em dia é Interarte, né? E assim a gente vai na parceria, graças a Deus, até hoje. Você falou um pouco sobre o teatro empresa, né, que você fazia na Arte Cena e na Interarte. Explica um pouco pra gente o que é o teatro empresa, que às vezes as pessoas podem não conhecer o que é, né? Fala teatro empresa, o que seria isso, né? Como é que funciona esse ramo do teatro, né? Sim. Muita gente acha que muita gente, na verdade, olha com um olhar preconceituoso para o teatro empresa, né? Que, na verdade, é um teatro corporativo que a gente chama, né? É quando você leva a informação, mas dentro de alguma campanha interna, de dentro da empresa, é uma coisa bem institucional, mas que não deixa de ser uma arte, porque eu estou ali interpretando um personagem, claro que tem um tema específico, um tema didático, porque isso tem que chegar de uma forma, né, didática até os colaboradores da empresa, mas é um teatro corporativo. Nele eu posso falar de inúmeras coisas, de segurança do trabalho até uma campanha de qualidade de produto, vamos dizer assim. E geralmente não é apresentado apenas para os colaboradores daquela determinada empresa e dentro do ambiente de trabalho deles, né? Então é uma coisa muito direcionada com assuntos extremamente particulares da empresa. Por isso que a gente chama de teatro corporativo, que a função dele é passar uma informação didática para que aqueles colaboradores, na verdade, adquiram a informação de uma forma mais leve, que não seja palestra, porque às vezes você vai num lugar desse e bota palestra, tem um colaborador dormindo, tem outro que não presta atenção, tem outro que, sei lá, que está olhando lá para a casa da mãe Joana. Eles fazem de tudo durante uma palestra, porque para eles é muito cansativo. Imagina, o trabalho do distrito, né, que é um trabalho extremamente maçante, movimentos repetitivos. Quando você coloca humor ou então uma interação nisso, o cara já olha de uma forma diferente, né? Então, meio que as empresas, a gente tem um polo industrial enorme. Algumas empresas descobriram que o efeito do resultado do teatro corporativo é muito maior do que o efeito de uma palestra comum, por exemplo. Faz com que o colaborador interaja mais, adquira mais conhecimento e absorva mais a ideia, que é o objetivo, né? Então, o teatro corporativo tem essa função, na verdade. E a única coisa que difere ele de uma apresentação comum, na verdade, é porque ele é didático, é porque ele tem um assunto específico e ele é feito dentro de um ambiente de trabalho. E me conta um pouco sobre, dentro toda a sua trajetória, 17 anos, quais foram as suas maiores conquistas nesse período, né? Nossa, dentro do teatro, dentro dos seus outros trabalhos, dentro de tudo que você já viveu nesse segmento. Tem uma frase muito legal que o Roger me ensinou. Eu falo muito do Roger porque ele faz muito parte da minha história desde o começo, né? Desde da base. Assim. Ele me passou e ele foi usando. Ele sempre fala, o teatro é a arte do ator, né? Ele é momento, ele é naquele lugar. Você faz 1000 apresentações da mesma peça, mas tem um dia que ela está muito boa e tem um dia que ela pode não estar, né? Uma das coisas que eu costumo dizer que o teatro mais me trouxe foi conhecer o universo dos grupos teatrais. O movimento teatral, fazer parte disso é muito prazeroso para mim. Eu gosto muito do meu ofício, gosto muito do que eu faço. A palhaçaria, então, descobrir a Cafuxa foi eu digo que é um dom que Papai do Céu cruzou assim com uma atividade profissional e deu certo. Afinal de contas, todo mundo fala que a Cafuxa é minha galinha dos ovos de ouro, graças a Deus. Porque ela deu certo, né? Ela deu muito certo, graças a Deus. Mas nessa carreira toda, o teatro me proporcionou alguns encontros em festivais de teatro.
eu já ganhei alguns prêmios, inclusive dentro de empresas, já ganhei dos prêmios com teatro corporativo. A gente fazia um trabalho para a Recofarma, que é a empresa que produz o xarope da Coca-Cola, né? É uma empresa da Coca-Cola, e lá dentro da Coca-Cola eles têm uma premiação que chama Associado Símbolo. E eu ganhei, de tanta gente fazer peças teatrais lá dentro, eu ganhei o prêmio de associada símbolo da Coca-Cola, um troféuzinho assim de melhor humorista, olha só. De melhor Legal. humorista da Recofarma, da Coca-Cola Manaus. Tenho aqui, tá ali, meus troféus, muito legal. E ganhei o de 2005 pela Viagem do Barquinho, né? Fui indicada na maioria dos espetáculos que eu participei. Ganhei de novo em 2013. 2013 foi muito legal. O Festival de Teatro, o 13º Festival de Teatro da Amazônia, aconteceu em Itatiara, né? A edição foi lá. E nesse festival eu participei com 2 espetáculos. Eu participei com a Hora Mágica, da Arte Cena Produções, e participei com o Box com Palhaçada, um espetáculo que eu tinha com o Idelson Mouta e o Jean Liares. E eu fui indicada e ganhei melhor atriz pelos 2 espetáculos. Olha que legal. Melhor atriz infantil pela Cafuxa, com a Cafuxa no boxe, e pela Hora Mágica também, que eu fazia uma boneca de pano e ganhei. Fui indicada pelos 2 espetáculos e ganhei. É muito legal. Até o pessoal falou que eu acho que nunca teve no festival uma mesma atriz sendo indicada por 2 espetáculos e ela ganhar, assim. E eu ganhei. Por mais que o prêmio seja uma coisa material, né? Porque é uma coisa material, não é uma, oh meu Deus, mas o reconhecimento de quem está ali. A gente tem um movimento teatral que é muito julgador, né, em Manaus, que é muito que fala, que é crítico, e isso é muito bom por um lado e não tanto por o outro, mas pelo lado que é bom, então as pessoas começam, significa que as pessoas estão te olhando, né? E quando vem alguém de fora e essas pessoas que fazem parte ali da curadoria e o teu nome é citado, quer queira, quer não, o troféu ele é o mínimo, o reconhecimento talvez é o que mais fica, né? Sim. Também já ganhei com boxe o primeiro Festival Breve Cenas de Teatro, cena curta. Isso nos proporcionou um intercâmbio com o Festival Cenas Curtas do Galpão de Minas Gerais, a gente apresentou lá. E o boxe já me levou também para o palco giratório como espetáculo convidado em Rondônia, a Cafuxa, Princesa Cafuxa, que é o espetáculo que eu estou em cartaz agora, né? Com a pandemia não tem nada em cartaz, mas me levou também para lá. E então a Cafuxa, na verdade, os espetáculos com o palhaço me levaram para alguns lugares. E o teatro também me proporcionou fazer um curso de interpretação para teatro e TV no Wolf Maia, em São Paulo. Já fiquei lá, a gente já fez também. E, nossa, muita coisa. É muito engraçado porque a maioria dos festivais que eu participei, eu fui indicada a melhor atriz. E isso é muito, né, quer queira, quer não. Mas o mais desafiador para mim foi um espetáculo que eu fiz, um espetáculo adulto, chamado Coisas para Depois da Meia-Noite, que é a direção do Denis Salles, que a gente ensaiava ali no Teatro do Tesc, e foi muito desafiador. Eu tive que tirar roupa em cena, então a nudez é muito desafiadora, né, para algumas pessoas. Para outros atores é muito não, mas para mim foi muito desafiador. Mas o Denis foi um lorde comigo, ele foi no meu tempo, assim, ele disse vai no teu tempo. Por esse espetáculo eu também fui indicada pela personagem que eu fazia. Mas esse foi muito marcante, assim. Coisas para Depois da Meia-Noite, porque tinha nudez, eu fazia uma prostituta que era estuprada, então as cenas tinha muita cena de violência, muita cena de agarração, muito beijo, muita droga, o espetáculo era extremamente underground, assim. E como eu sou, né, na verdade eu sou atriz, então eu costumo dizer que eu faço tudo. Mas o teatro infantil estava muito presente, é muito presente na minha carreira, né? E fazer um espetáculo adulto como Coisas Depois da Meia-Noite foi muito marcante. Assim como também fazer o musical do tamanho de um bonde com a Companhia de Teatro Metamorfose, que foi
Foi Broadway, né? Aquilo foi Incrível. espetacular. E, nossa, fazer parte daquilo era fantástico, fantástico. 6 meses de ensaio todos os dias, direção do Antônio do Vale com a Socorro, os músicos, o elenco era maravilhoso, nós éramos 10 no elenco. Teatro, né, lembrar o tempo do rádio, nossa, era fantástico, a minha personagem era cômica, né, quebrava os dentes no poste lá, um dos personagens, só que aí tinha um desafio de cantar, e acabou, né, porque eu sou um pato cantando, é horrível. Mas deu certo, o espetáculo foi bom, foi muito bom, aliás. Deu muito certo. E assim foi, e assim estou até hoje. Fiz outros adultos também, fiz de salto alto com o Roger, que aliás a gente vai fazer agora em setembro no Teatro Manauara. Fiz de sol a sol com o Roger também, com a Arte Cena, um espetáculo maravilhoso de sol a sol, que fala da cultura nordestina, que, nossa, bem marcante. Aí fiz diversos infantis, fiz muito projetos, fiz o projeto do Livro Vivo no Teatro Amazonas também, fiz muita coisa. Nossa, eu já fiz muita coisa. 17 anos, né? 17 anos, é verdade. Então eu queria agradecer a sua presença aqui hoje. Eu acho que foi muito bacana conhecer um pouco da sua história, né? Tantos anos, tanta experiência, tantos projetos. E nesse momento eu deixo aberto para você deixar o seu contato. Deixar meu contato, né, para quem quiser bater um papo, quem quiser falar comigo. O Instagram é ArianeFG, pode me pedir para seguir lá que eu sigo. O Facebook é Ariane Feitosa, o e-mail arianefeitosa@hotmail.com e o telefone, pode dar o telefone? Fique à Porque, né, vontade. afinal de contas eu faço festa, então não tem problema. 981414764. Só é ligar que a Cafuxa vai na sua festa, vai ser lindo. Muito obrigado. Obrigada, Léo. Beijo grande, eu agradeço muito o convite e parabéns pelo projeto, está muito legal por trás da Caixa Preta. Eu gosto muito de assistir e foi um prazer estar aqui conversando contigo.